Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Hoje é dia 10 de maio, mês das noivas, né? 10 de maio de 2025, e o dia 10 é o dia que antecede em 7 dias o meu aniversário, que é dia 17. Então eu já estou hoje fazendo um programa já na semana do meu aniversário, que é uma das semanas mais importantes da saúde pública mundial, sabia? Porque é a semana do meu aniversário. Justo. Então nós vamos fazer inclusive um programa sábado que vem, não sobre o meu aniversário, mas um programa também sobre questões ligadas à saúde, como a pessoa da vigilância sanitária. E hoje, no dia 10, nós vamos fazer um programa que é meio que uma complementação de um programa anterior que a gente fez no final do mês de fevereiro com o nosso ilustríssimo convidado, que já pediu 18 músicas no Fantástico de tantas vezes que ele veio aqui, o doutor Isidoro Fluminhan, que já compareceu, já bateu ponto aqui no chat do programa, aqui, para quem nos estiver vendo pelo YouTube, já disse que estou aqui, está a postos. Pena que a gente não tenha, hoje nós estamos num segundo estúdio da rádio, que o primeiro está com problema, e nós não temos hoje o acesso por telefone, senão o nosso queridíssimo Isidoro poderia fazer comentários aqui ao vivo, mas espero que ele escreva o que ele achar importante, que a gente não deixe de comentar. A convidada de hoje é uma pessoa que foi justamente indicada pelo doutor Isidoro, que é o CEO do Instituto Fluminhano de Medicina, que é uma instituição, né, de saúde aqui em Copacabana, no bairro, e é onde a nossa convidada também dá pinta. A nossa convidada é Paula Barros, nutricionista, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela tem uma série de pós-graduações e mais notadamente na questão, por exemplo, da ortomolecular, da medicina, do vegetarianismo, que eu inclusive vi no Linktree dela no Instagram, que ela é vegetariana, e também ela trabalha com nutrição clínica, ela também é pós-graduada em nutrição clínica funcional. Eu, quando recebo aqui nutricionistas, eu sempre digo para elas, normalmente mulheres, até eu queria entender isso, mas eu sempre digo a elas que eu me emociono muito, porque minha falecida mãe, era nutricionista também. Eu sou médico, em parte pela influência dos pais, né? Em boa parte. Meu pai era médico e ela nutricionista. Em algum momento do dia, eles trabalhavam juntos num hospital, numa clínica psiquiátrica que tinha aqui no Rio de Janeiro, antiga, muito conhecida à época, que chamava-se Casa de Saúde Doutor Eiras. E ela era nutricionista clínica, e ele clínico geral e cardiologista. E chegava em casa, às vezes, conversando sobre os pacientes que eles tinham em comum, né, naquela unidade, e eu vendo aquilo desde pequenininho. E eu sempre, quando entrevisto uma nutricionista, uma colega, eu fico me lembrando dela, né, que já se foi em 2013, mas já é avançada, 86 anos, ela foi guerreira. Então, a minha convidada chama-se Paula Barros. Eu queria, então, que você se apresentasse para a gente, mas antes eu vou dizer o tema do programa, o título do programa, que é Estou Diabético, o que eu vou poder comer? E eu explico esse título como consequente ao programa anterior, que foi Estou Diabético e Agora? E quem respondeu as questões foi o doutor Isidoro Fluminhan. No caso, esse Estou Diabético sou eu. Né? Há coisa de 2 meses, eu me autodiagnostiquei, fiz os exames, e o programa anterior com o Isidoro foi justamente
esse impacto na vida das pessoas, né? Se descobrir diabético. Dizem que uma quantidade imensa de pessoas está diabético e não sabe que está diabético, né? Eu fui um desses que eu sei que foi algum problema psíquico que me fez não fazer os exames, né, necessários para confirmar o diagnóstico. E eu acho que eu convivi com essa doença há algum tempo, por quer dizer, não a doença em si. Tudo bem que há tempos atrás eu estava acima do peso, mas o atraso no diagnóstico foi um erro meu que eu reconheço e que eu recomendo às pessoas que não repitam esse mesmo erro, porque as consequências, no meu caso, ainda não estão bem demonstradas, mas podem ser consequências muito ruins, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre essa situação que é minha, mas que também é de 20 milhões de brasileiros, né? Tem estatística aí está mostrando não só que é uma doença muito prevalente no nosso meio e no planeta, mas como ela está crescendo muito, né? Muito mais do que se esperava. Eu me lembro que um cirurgião vascular, que também é do grupo do Isidoro, na Associação Carioca de Diabéticos, ele estava conversando sobre as expectativas da Associação Internacional do Diabetes, que seria chegar a um certo número de diabetes no mundo em 2050, e parece que em 2020 chegou esse número, né? Quer dizer, a gente está meio perdido nessa história e as consequências, os fatores de risco que estão levando a isso, alguns deles certamente você vai abordar aqui, estão fora de controle, ao nosso ver, né? Mas fala um pouquinho de você. Eu sempre pergunto assim, por que as pessoas fazem o que fazem, né? O que fez você ser isso e não uma arquiteta ou uma gari, né? Por que você é nutricionista? Eu queria muito ter uma história linda para contar, mas a verdade é que eu escolhi a universidade, eu não escolhi o curso. Na época que eu fiz vestibular, eu estava muito perdida mesmo. Eu fiz vestibular para um monte de coisa. Que idade você tinha? Tinha 17. Eu entrei para a faculdade com 17, né? O que a gente sabe com 17? Nada. Se eu não tivesse tido aquela influência dos pais, talvez eu estivesse tão perdido quanto você. Eu fiz para História, Direito e Nutrição. E eu passei para História. Direito eu fiquei naquela de reclassifica, não reclassifica. E Nutrição eu passei na UFRJ. E eu sempre Já era Enem nessa época? Não, era vestibular mesmo. Cada universidade Fez tinha Gran sua. Rio, né? É assim mesmo. O vestibular do Antigo Testamento. Isso. Você imagina quando eu fiz vestibular. E eu sempre quis estudar no UFRJ. Eu tenho memória minha de criança indo viajar em família e passar pela cidade universitária para ir para o Galeão. E aí eu passava ali, eu lia a placa Cidade Universitária. E aí eu pensava, eu vou estudar aqui e eu vou morar aqui, porque é uma cidade de universitários. Mal sabia eu que ia ter que levar meu papel higiênico, minha água. Foi nesse nível, eu amo o Já UFRJ, estava, né? Eu amo de paixão a UFRJ, eu não deixo ninguém falar mal, só quem estuda lá que pode. Mas era bem precário, né? Mas, enfim, quando eu passei, eu fui fazer nutrição. Não o ensino, mas a estrutura, A estrutura é muito precária. O ensino incrível. Mas eu escolhi a universidade. Mas tem o ditado, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Cada dia eu acredito mais nisso. Eu acho que eu não seria mais feliz em nenhuma outra profissão. Eu amo muito o que eu faço. Eu gosto de pensar que eu sou uma profissional muito dedicada, porque eu realmente estudo com gosto. As consultas são demoradas porque eu gosto de explicar, eu fico ali, eu me empolgo falando, porque eu acho a nutrição a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uma professora que ela fala que a nutrição não cura tudo, mas sem nutrição você não cura nada. Então, eu acredito muito nisso, assim, que uma pessoa que tem um diagnóstico, seja ele qual for, ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Mas o prato é essencial para que qualquer coisa dê certo. O que ela coloca nesse prato é essencial para que qualquer coisa funcione. Eu estava lendo uma coluna de uma nutricionista no Globo,
que, se não me engano, ela é a Prime, o nome dela, em que ela termina a coluna dela, no último parágrafo, que tem, eu acho que 2 linhas, ela diz assim: a nutricionista, ou a nutrição não existe para emagrecer as pessoas, mas para estimular as pessoas a terem um relacionamento com o alimento, né? Exatamente. Não interessa se é para emagrecer ou se é para engordar, né? Exatamente. Quando eu fiz o curso, a gente tinha muito essa ideia, né, de que a nutricionista é uma emagrecedora. Eu achava que eu ia ser uma calculadora de dietas e quantas calorias tem nisso, quantas calorias tem naquilo. Mas hoje eu vejo o alcance que a nutrição tem. Às vezes o paciente volta numa consulta e ele não perdeu tanto peso, mas ele está dormindo melhor, ele está rendendo melhor no exercício físico, ele não tem dor de cabeça, ele está sem acne, ele está indo ao banheiro todo dia, evacuando direitinho. E isso tudo baseado na dieta dele. Então, veja quantos ganhos para além do peso, né? O peso é um ponto, em alguns casos. Né? Falando especificamente de diabetes, é um ponto que a gente tem que ter atenção, sim. A questão do peso é um ponto de atenção. Mas a nutrição vai muito além disso. A gente está falando de qualidade de vida. Todo mundo hoje quer viver muito, mas quer viver muito e bem. Isso. Eu queria já te fazer um convite para um programa posterior, que a gente combina aí, sei lá, julho, agosto. Porque como eu li lá no seu currículo, que o currículo você tinha me mandado para eu criar o card para a chamada do programa, mas lá no seu Instagram você fala sobre você pessoalmente, né? Você pessoa, não o currículo técnico. E uma das coisas que você disse é que você diz no currículo desse do Instagram é que você é vegetariana. E aí eu queria já convidar você para a gente fazer um outro programa sobre o vegetarianismo e o veganismo, né? Porque são coisas que a gente ouve muito falar, mas não tem, a maior parte das pessoas não tem uma base estrutural até para tomar coragem de tentar mudar o estilo de vida, mas também querer saber por que a gente deixaria de ser carnívoro, quer dizer, que uma pessoa tomaria essa decisão. E como você tomou, você já deve ter sido carnívora há tempos atrás, aí a gente faria um programa sobre você e essa mudança e sobre o próprio estilo de alimentação vegetariano. Porque eu sou membro de uma sociedade espiritualista, né? E dentro dessa sociedade não é obrigatório, mas você acaba intuindo que seria a melhor coisa a fazer, deixar de comer animal. E aí eu me lembro que eu fiz alguns anos, não sei se 2 anos, 3 anos, que eu fui aquilo que chamava de ovo lácteo vegetariano, né? E aí eu era chefe de um serviço de pneuma no Hospital do Ministério e a gente tinha como referência, a gente era referência num tipo de tuberculose, que é chamada tuberculose resistente. Aqueles pacientes que, por um motivo ou outro, as bactérias deles são resistentes aos remédios. Então, você tem que usar tratamentos muito sofisticados e tal. E eu me lembro que, provavelmente, por falta de formação, eu medrei e voltei a ser carnívoro. Eu medrei no sentido assim, será que minha imunidade vai baixar a ponto de eu não conseguir combater se eu me infectar com essa bactéria que os nossos pacientes têm, né? E aí é uma coisa que eu acabei tomando a decisão, nunca mais voltei atrás, nunca mais pensei nisso, mas aquilo ficou, né? Eu não me lembro assim exatamente hoje dos benefícios que eu tive ou não tive tirando a carne, mas eu vou voltar a esse tema, inclusive, para eu pensar nisso também. Você topa, então? Topo. Então, e é um assunto que eu amo falar, amo estudar. E falando de diabetes, é uma estratégia nutricional bastante interessante. Isso. Então, vamos lá. Eu me vi diabético. Eu já estava num processo há uns 3 anos de mudança de estilo de alimentação, já tinha praticamente tirado o café, tirado o açúcar e
por exemplo, eu só tomava café preto com muito açúcar. E não conseguia baixar o açúcar. Eu tirei o café, entendeu? Eu tomava café, vamos dizer, 4 vezes por dia, passei a tomar só o primeiro da manhã, justamente porque eu estava tirando o açúcar. Então, praticamente não comia mais biscoito. O nosso produtor, o nosso operador aqui, ele toda noite come biscoito recheado de chocolate quando vai dormir, com leitinho morno. Estou sabendo que a noite dele é complicada. Ele já contou para você? Estou sabendo. A Paula chegou antes de mim, vocês já entraram numa... e aí eu tinha perdido bastante peso. Então, se o diabetes me fez perder peso, passou desapercebido para mim naquela época. Eu estava fazendo por onde perder peso, eu estava andando 6 km por dia, que eu tenho um cachorro, que é o meu neto, chamado Capitão Milagres. É um labra-lata imenso, pesa quase 40 quilos, e a gente anda 3 quilômetros de uma vez e 3 quilômetros de noite, né? Então eu estava perdendo peso e tal. E aí me vi com o diagnóstico, o Isidoro começou a me medicar, e aí eu me peguei médico, formado em 1978, quer dizer, eu vou fazer 50 anos de formado, eu me peguei sem ter conhecimento nenhum sobre índice glicêmico dos alimentos, sobre como equilibrar isso. E aí você começa, até algumas pessoas bem intencionadas, querendo te ajudar, começa a te mandar coisas das redes sociais, né? E às vezes são coisas díspares, contrárias uma das outras, né? É impressionante a quantidade de informação que as redes têm. Eu intuo, pelo menos pelo que as coisas que eu conheço, as coisas da minha área, eu sei que a boa parte disso é bobagem, né, que vem. Mas, no caso assim, eu comecei a ver, porque não sei o que, se você quiser uma coisa com um índice muito alto de glicêmico, então você tem que botar fibra, porque aí baixa o índice, mas não vem a explicação, né? Você tem que botar fibra. Mas quanto de fibra? É uma colher de chá, uma colher de café, uma concha de aveia? Então a gente fica... Por exemplo, eu trato tuberculose, como eu falei. A gente sabe que o remédio, um deles tem 300 miligramas, o outro tem 500, o outro tem 150. Mas bota fibra na alimentação. A gente não sabe, a gente que no caso, vou me considerar leigo agora, né? A gente não tem essa informação. É como naquelas orientações que até muitos de vocês, nutricionistas, dão. Eu até já conversei isso com muitas delas. Já fizemos até um programa aqui chamado Põe no Rótulo, que é um movimento de algumas nutricionistas para que os rótulos sejam mais palatáveis, né? As pessoas entendam. Mas você pega um rótulo, você não tem a menor ideia do que está aquilo. Você não sabe, eu sou médico, eu não sei ler um rótulo. É difícil. Não é? Então vamos partir de uma seguinte premissa. Eu vou me beneficiar, inclusive, disso, porque não vou pagar nada a você. Mas vamos imaginar que eu estivesse hoje aqui na sua frente, me apresentando, sou cliente do Isidoro, me encaminhou para você, e acabei de fazer um diagnóstico, estou diabético. Como é que você me acolhe nessa história e como é que você pensa? Como é que você dirige a sua anamnese, mas também encadeando, como é que você vai me aconselhar? Vamos ver se dá para fazer esse exercício. Primeiro, um trabalho que eu tento fazer com os meus pacientes que têm diabetes é desconstruir uma série de mitos que a gente tem muito fortes no nosso subconsciente. Sim. Né? Não pode comer nada debaixo da terra. Açúcar nunca mais na vida. Como é que não pode comer nada que dá debaixo da terra. Como batata? Batata, beterraba, esse eu já não conhecia, esse mito. Nossa, mas tem um monte de gente que ainda acredita nisso. Produto diet está liberado, porque não tem açúcar, então não tem problema nenhum. É como se o único problema fosse, de fato, o açúcar em si. Em si. Fala outros mitos, então, para eu aprender mais. Tem esse que não pode comer nada debaixo da terra, que dá debaixo da terra. Que produto dietético não tem problema nenhum.
Fala-se muito de índice glicêmico, quando, na verdade, a gente tem que pensar mais em carga glicêmica do que em índice, porque ninguém come alimento isolado. Seu almoço é só arroz? Não é. Você come arroz, feijão, um bife, uma salada. E a carga glicêmica... O que eu vejo o povão comendo nos PFs durante o almoço, aquele trabalhador que sai da obra e vai comer no pé sujo, que eu adoro pé sujo. Não precisa ser nem pé sujo de unha pintada, eu gosto de pé sujo. Mas eles comem arroz, feijão, macarrão e farofa. Esse é outro mito também, que não pode de jeito nenhum juntar 2 carboidratos. Né? Então, desconstruir muitos desses mitos, porque a nutrição tem que ser muito individualizada. Cada organismo vai reagir de um jeito, cada organismo vai responder, de certa forma, a um determinado alimento. Sim. E são conceitos que já caíram por terra. As pessoas têm pavor da beterraba e a pobre coitada tem a quantidade de carboidrato, sei lá, de chuchu, de abóbora, sabe? Que ela é doce, né? Pois é, e tá lá demonizada. Por que ela é doce se não tem açúcar? Quer dizer, se a carga não é alta? Da composição dela. Ela tem o açúcar natural dela, tanto que tem uma forma de extrair açúcar de beterraba mesmo. Mas ela, no alimento in natura, a quantidade de carboidrato não é diferente de outros legumes que as pessoas não acham ruim. O Isidoro comentou no programa que a gente fez sobre a batata doce, né? Porque o nome é batata doce, mas ela não tem um índice glicêmico maior do que a batata inglesa, baroa. Doce, né? Em diabetes, a gente tem que trabalhar muito quantidade de carboidrato, qualidade desse carboidrato e combinação desse carboidrato. Quantidade, qualidade e combinação. Sim. É a tríade. Quantidade. É básico por conta do seguinte: o carboidrato vai virar glicose. Tá. Então, a quantidade de carboidrato que eu consumo tem um reflexo direto na minha glicemia. Então, a quantidade, para mim, é importante. Se eu estou ali trabalhando por um controle glicêmico, eu tenho que cuidar da quantidade. A qualidade vai influenciar por conta da velocidade dessa transformação. Carboidrato, dos 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, o carboidrato é o que tem a digestão mais rápida. Então, o carboidrato ele leva de 15 minutos a 2 horas para ser digerido. Então, ele leva de 15 minutos a 2 horas para estar disponível na forma de glicose na corrente sanguínea. É igual a história das drogas, né? Quanto mais a droga tem poder de chegar ao cérebro mais rápido, mais vicia. Né? No caso do carboidrato, essa glicose caindo muito depressa na corrente sanguínea vai provocar um pico de glicemia e vai demandar uma resposta desse pâncreas que talvez ele não esteja apto a dar. Sim. Se a gente está falando de um diabetes tipo 2, que é aquele pâncreas que está meio capenga, mas ainda funciona... Ele vai dar conta de produzir e liberar insulina na quantidade e na velocidade necessária para essa descarga tão grande de glicose tão depressa? Vou fazer só vou voltar um pouquinho atrás. Essa sugestão que você fala de quantidade, você só está se referindo à pessoa que já é diabética ou se a pessoa usar a quantidade, não sendo diabética ainda, pode ser até que nem venha a ser nunca, mas se ela usar uma quantidade de carboidrato, ela está plantando uma falência do pâncreas, se sempre for uma carga alta de carboidrato. É preventivo você começar a diminuir o carboidrato na alimentação? É preventivo, não necessariamente reduzir, ajustar. Ajustar. Porque eu tenho um pouco de medo de usar o verbo reduzir, porque hoje a gente vive numa sociedade que é absolutamente carbofóbica e proteinomaníaca. Então, as pessoas têm horror de carboidrato e se entopem de proteína. Sabe Deus por quê?
Usa até proteína de whey caixinha. protein, barra de proteína, enfim, um monte de produto. Eu nunca tinha me atido nisso. Carbofóbico e proteína maníaca. Proteína maníaca. Então, quando a gente fala em reduzir o carboidrato, eu fico com um pouco de receio de usar esse verbo e tá plantando uma sementinha naquela pessoa que vai pensar: ah, então eu vou reduzir porque a Nutri disse lá no programa que é para reduzir, e aí ela vai cortar o carboidrato. Carboidrato vai compensar com outras coisas. Com outros nutrientes. O carboidrato, ele não é nosso inimigo. Pelo contrário. Tem gente que... Fala, Geraldo. Tem gente que janta alface e um bife. Isso. Pois é. E assim, isso é muito ruim. Carboidrato é nosso amigo, gente. O carboidrato, ele quer ser nosso amigo. Na quantidade e de boa qualidade, Sim. quantidade e qualidade estando adequados, ele é importante, porque ele é importante para produção de energia, para modulação do humor. Tira o carboidrato durante 15 dias, ninguém vai querer ficar perto de você. Você vai ficar insuportável, porque o carboidrato é importante para a modulação do humor. Modula o humor. Então, eu falo Mas muito então de ajustar. esse biscoitinho de chocolate que o Geraldo come antes de dormir com leitinho, ele Não fica vou feliz. poder defender o biscoito, desculpa, Geraldo. Porque aí a gente vai esbarrar na qualidade. Esse biscoito, a qualidade é é o ruim. item 2. Mas não vamos então ir para a qualidade ainda não. Vamos continuar um pouquinho na quantidade. Então vamos falar agora, focar no diabético. Em relação à quantidade, aliás, eu te perguntaria uma outra coisa também que me veio como um monte de informação que meu cérebro não conseguiu processar. É a questão de não só a quantidade, mas a quantidade em cada refeição, mas a quantidade de refeições. Tá? Eu já ouvi coisa, tem que comer três horas, tem que comer 2 em 2, tem que comer... Então, esgota a questão da quantidade de carboidrato antes da gente ir para esse segundo ponto e antes de passar para a qualidade. Tá. Quantidade. Você me vê aqui, né? Eu tenho 800 quilos, quase 5 metros de altura. Como é que você trabalha isso? São cálculos, nós temos fórmulas validadas para fazer esses cálculos, né? E aí a gente pode trabalhar por gramas por quilograma de peso ou por porcentagem. Da pessoa, né? Isso. Peso da pessoa. Então, eu faço lá um cálculo de valor calórico total no seu dia. E aí, desse valor calórico, eu posso escolher uma faixa de porcentagem para distribuir entre os nutrientes. Então, eu gosto muito de fazer dietas por volta de 40%, 45% de carboidrato. Falando de pessoas, tudo, né? Falando de pessoas adultas e ativas. Não estou Mas falando com de diabetes. atletas. Sim. Com diabetes. Isso. Não estou falando de atletas, Tá. nem de criança em desenvolvimento, que aí esses números mudam. Mas 40%, 45% de carboidrato é um bom número. E aí o restante a gente vai dividir entre proteína e gordura, dando uma atenção bastante especial para a proteína. Aí, necessariamente, eu tenho que falar de qualidade. Tá. Porque 40% de carboidrato, se esse carboidrato vem de boas fontes, isso não é tanto. Porque a gente pode pensar, nossa, mas está comendo muito carboidrato. Mas que carboidrato que eu estou comendo? Se eu estou comendo farelo de aveia, se eu estou comendo fruta, legume, verdura, se eu estou comendo grão integral, estou comendo leguminosa. Então, deixa eu voltar um pouquinho para não ficar nenhuma dúvida, nem para mim e, sobretudo, não para os que estiverem nos ouvindo. O que é carboidrato efetivamente? Carboidrato você encontra no biscoito do Geraldo, você encontra, agora você falou em frutas, verduras, tudo tem carboidrato. Tudo tem carboidrato. O que é o carboidrato? Carboidrato... Assim, de forma bem para leigo. Então, o carboidrato é um macronutriente essencial na nossa dieta. Essencial, é bom que fique claro, né? Para não ter a carbofobia. Não cortem carboidrato, porque ele é essencial. E ele está presente em quase todos os alimentos. É mais fácil eu falar onde ele não está presente. Onde que ele não está? Carnes, ovos. Todas as proteínas animais, que a gente chama de proteína, Proteínas né? animais. É onde não tem carboidrato. Não tem carboidrato. Exatamente. Mas Só que as verduras têm carboidrato. tem, só que as verduras, os legumes, as leguminosas, que são os feijões, eles têm o carboidrato que a gente quer,
que é o carboidrato associado à fibra. A fibra é um componente alimentar que, para o controle do diabetes, é o nosso melhor amigo. Melhor amigo. Porque a fibra, ela não é digerida. Então, ela retarda a digestão. Ela fica ali no meu estômago, Fibra, se eu comer um alface, eu não digiro o A alface? fibra não, você digere o alface, os outros nutrientes do alface. Mas a fibra, a gente não tem enzima para digestão de fibra. Nenhuma fibra. Aquele bagaço da laranja... Ele é fibroso e ele tem a função dele, mas ele não vai ser digerido. Mas não vai ser digerido. Não, mas ele vai ser importante para o seu intestino funcionar, para você ter melhor controle da tua glicose, do teu colesterol, para nutrir as bactérias boas na tua microbiota intestinal. Então, a fibra é muito importante. Quando eu tenho uma alimentação que tem uma quantidade X de carboidrato, mas esse carboidrato vem associado com fibra, o impacto desse carboidrato na minha glicemia é muito menor. Muito menor. Tá. Porque a fibra... Pensa no seguinte, vou fazer uma imagem aqui. Pensa que você quer sair aqui da sala. Tá. E você levanta e sai e eu não faço nada. Você demora quanto tempo para ir embora? Segundos. É muito rápido. Isso é um carboidrato simples. Eu como um pãozinho francês, eu como um arroz branco, ele é muito ligeiro para virar glicose no meu sangue, porque não tem nada que impeça. O caminho está livre, ele vai chegar ali na porta e vai cair na minha corrente sanguínea, muito rapidinho. Agora você quer sair da sala, e aí eu fico, não, doutor, mas aqui, eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu te seguro mais 5 minutos. Aí você fala, não, agora eu vou. Eu falei, não, menina, eu lembrei de uma história que você tem que saber. Você, uma hora, vai se livrar de mim e vai sair. Ou o Geraldo vai dizer que o tempo acabou. Acabou, deu 3 horas, querida, vai para sua casa. Mas... Concorda que você saiu, mas eu te atrasei? Esse é o carboidrato com fibra. Essa glicose cai na corrente sanguínea, mas ela cai mais devagarzinho, é mais lento esse processo. Isso dá tempo para o teu pâncreas se preparar. Você não vai fazer pico de glicose demandando do teu pâncreas uma resposta que talvez ele não consiga mais dar, demandando quantidades muito grandes de insulina. Então, a fibra retarda essa digestão. Só voltando para os ouvintes estarem acompanhando, os ouvintes leigos, né, estarem acompanhando o seu raciocínio, o pâncreas é o órgão que produz a insulina, que é quem... o hormônio que controla a nossa glicose. Controla a glicose. Isso. E a glicose, gente, isso é outra coisa que eu faço muita questão de deixar claro para todos os meus pacientes que têm diabetes. É uma das primeiras coisas. Voltando lá na desmistificação. Os mitos. A glicose não é nossa inimiga. Também não. Glicose é essencial. Um carro não anda sem gasolina. Um corpo não anda sem glicose. A glicose é o combustível, por exemplo, do nosso cérebro. Por isso que hipoglicemia, que é a quantidade de glicose muito baixa no sangue, é tão perigosa, porque eu estou privando o meu cérebro do único combustível que ele reconhece. O problema da glicose é quando ela está no lugar errado. É como um carro. Para o carro andar, a gasolina tem que estar no tanque. Para o meu corpo andar, para o meu corpo funcionar, a minha gasolina tem que estar dentro da minha célula. Então, a insulina faz esse trabalho de pegar a glicose que está no sangue e transportar para dentro da célula. A questão do diabetes não é a glicose que é má. Não, é que ela não está conseguindo ser transportada para onde ela deveria por conta de uma baixa produção de insulina ou de nenhuma produção de insulina, no caso de diabetes tipo 1. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a glicose... Não é nosso inimigo. Não é. Sem ela, não tem vida. A gente Eu me lembro que nós fizemos um programa, na reedição, porque eu reedito o nosso programa e amanhã, segunda-feira, eu boto de novo, legenda embaixo do seu rostinho, vai ter o seu nome, né? E outras informações que você está dando, a gente insere umas imagens. E aí eu vou botar o link para um programa que nós fizemos aqui sobre gorduras, né? Gorduras boas e tal. E uma das frases que a nutricionista utilizou foi exatamente a mesma. A gordura não é a nossa inimiga, nós precisamos de gordura, né? O problema é qual gordura.
Em que quantidade e qual gordura. Uhum. Gordura é importante para a gente sintetizar hormônio, para a gente absorver vitaminas. Tem vitamina que só é absorvida na presença de gordura. Uhum. E vitaminas que são importantes para o controle do diabetes, por exemplo. Uhum. Vitamina D é uma vitamina importante para controle de diabetes e ela é uma vitamina lipossolúvel. Ela precisa de gordura para ser absorvida. Se eu tenho uma dieta que não entra gordura praticamente, eu não absorvo. Não basta pegar sol, não, né? Aumentar a carga de sol. Também é importante, mas em casos de deficiência de vitamina D, a gente tem que suplementar. Tem que suplementar. É. E você, então, estava falando que os carboidratos podem ser X ou Y, bons ou ruins e tal, e além da questão da quantidade. Quais são os carboidratos, então, que você, além das questões que tenham fibra, né, que você ou restringe muito ou você estimula que a pessoa consuma mais? Como é que você regula isso? Você falou em 45% de carboidrato num prato, né? Esses 45% seriam compostos basicamente de que, idealmente, para um diabético? 40% a 45% do total de calorias calculada para aquela pessoa. Tá. Então, não é 45% de carboidrato? 45% desse total de caloria em carboidrato. Em carboidrato, isso. E aí a gente vai distribuir muito pensando no hábito alimentar daquela pessoa e em outras condições que ela apresente. Então, se é um paciente que tem diabetes e obesidade, eu tenho que trabalhar um déficit calórico. Se é um paciente que tem diabetes... Tem que diminuir o peso dele também. Pois é um paciente que tem diabetes e é vegetariano, eu tenho que pensar no aporte proteico e de outras vitaminas e minerais que são importantes para um público vegetariano. A gente vai sempre pensar nesse paciente como um todo. Aí seria proteína vegetal, né? Sim, Você aumentaria um pouco a carga. As fontes vegetais de proteína. Alimentos que eu gosto muito de trabalhar em diabetes. Eu gosto muito de farelo de aveia. Uhum. Simples, fácil, barato, gostoso. Isso foi outra coisa que também que eu tive dificuldade na hora que cheguei lá na frente das prateleiras do supermercado, porque uma coisa é você falar, eu vou comer aveia. Aí você chega lá, tem flocos finos, tem farelo. O que você chama exatamente de farelo de aveia? Não é aveia em flocos? Não, é a parte de dentro dela. Então, é como se tivesse mais fibra. E está escrito lá na caixinha, tá na caixinha, farelo de aveia. É melhor do que você ficar comendo aveia. Não, aveia é boa também, mas pensando numa estratégia para diabetes, talvez o farelo seja mais interessante, porque como ele tem mais fibra, esse carboidrato vai ter menos impacto. Então, eu acho que a opção, por exemplo, a minha opção a partir de agora é começar a comprar farelo de aveia. Eu gosto. Vou gastar dinheiro. Vou comprar aveia, já compro eu gosto muito de trabalhar com farelo de aveia. O preço é mais ou menos o mesmo, só de curiosidade. Não varia muito, não. Uma coisa que aí vai variar muito de um paciente para o outro, né? Tem isso também, assim. Eu prezo muito pelos gostos, pela história do meu paciente. Sim. Sabe? Que é uma coisa que, te interrompendo mais uma vez, eu fiz pós-graduação e interrompi a convidada. Isso é uma coisa que assusta muito a gente quando recebe o diagnóstico, no sentido de, acabou agora. Por isso que o título é esse, né? O que eu vou comer? O título do nosso programa. O que eu vou poder comer? Porque a gente começa a fazer 1000 fantasias que a vida ali acabou. A partir daquele momento... Não vou comer mais nada do que eu gosto na minha vida. Acabou tudo. E não precisa ser assim. Então, a depender da quantidade, das combinações que a gente faz, a gente consegue manter boa parte do que o paciente gosta, do que ele sente prazer em comer. É óbvio, se você chega para mim dizendo que come 3 fatias de torta de limão todo dia, eu não tenho como manter isso. Tomar leite moça no canudo. Não tenho como manter isso. Mas dentro de uma estrutura, eu consigo negociar muito com o paciente para deixar aquela estratégia confortável para ele, né? Então, tapioca. A tapioca é um carboidrato paupérrimo em fibra. É isso que já me disseram também. Tapioca tem muito carboidrato. E não tem nada de fibra. Mas, gente, se a tapioca é importante para aquela pessoa, por que eu vou tirar? Será que eu não estou jogando
mais contra que a favor da gente tirando essa tapioca, porque pensa comigo, eu viro para você e falo, então, doutor Alexandre, ó, nunca mais na vida o senhor vai comer tapioca. E você ama tapioca, você não vai voltar na próxima consulta, porque você decide que nutrição, alimentação saudável não é para você, porque cortou coisas importantes para você. Ou então você volta na consulta e mente. E aí você não vai ter resultado. Sua glicemia vai continuar bagunçada, seu peso vai continuar sem ceder. Ainda então, cobra da nutricionista, eu não estou perdendo então, peso. o que está acontecendo? Você não trabalha direito. A gente vai negociar isso, tá? Então você gosta de tapioca. Se a gente juntar essa tapioca com fibra, com gordura, com proteína, ela vai ter um impacto menor na sua glicemia. Na mesma hora? Sim, na mesma Tem refeição. que ser na mesma hora. Lembra que eu falei da carga glicêmica? Sim. A carga glicêmica, ela considera um impacto na refeição, não do alimento isolado. Tá. Porque a gente não come alimento isolado. Você não almoça só arroz. Você não toma café só tapioca. Você come arroz com outras coisas, tapioca com outras coisas. Então, tipo assim, no dia que vai comer arroz, porque tem gente que gosta de arroz, e no dia que vai comer arroz, não come batata, naquela refeição. Até pode comer, mas aí você tem que reajustar as quantidades. Sei lá, e a nutricionista calculou para você 5 colheres de sopa de arroz. Você não vai poder colocar 5 colheres de sopa de arroz e mais a batata. Então, você bota 3 de arroz e 2 de batata, você faz um reajuste, né? Mas o mais importante é com quem que esse arroz, com quem que essa batata vem. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, diga-me com quem andas e eu te direi a glicemia que terás. Porque se esse arroz vem sozinho, ele tem um impacto na minha glicemia. Tá. Mas se ele vem com fibra, gordura e proteína, então se ele está acompanhado de uma salada de alface, rúcula e tomate, tem fibra. De um feijão, tem fibra e proteína. E de um filé de frango, que tem proteína e gordura, esse arroz vai ter um impacto completamente diferente. Porque fibra, proteína e gordura fazem o que eu fiz. Eu te segurei na sala? Sim. Vai segurar essa glicose. Não vai deixar ela cair na corrente sanguínea tão rápido. Então, O açúcar, vamos chamar logo de açúcar, está ali no arroz. Mas se não tiver um freio, ele vai reto. E você comer só arroz, por exemplo. Vai rapidão. Comer sushi. ele vai numa reta só. Agora, se isso estiver acompanhado, bem acompanhado, o impacto é menor. Pela sua experiência e pelo que você estuda da história da nutrição, o que a gente vê, às vezes, que a questão da educação é muito importante, né? A educação que a gente recebe no berço, desde o berço, né? Então, a gente vê muita gente adulta que não gosta de salada, né? Não gosta de legume. Então, para essas pessoas, talvez seja mais difícil diminuir, seja mais fácil diminuir o arroz do que comer salada. Como é que você trabalha essas fibras para essa pessoa que não gosta desse tipo? Porque a gente tem que, às vezes, respeitar também, né? Nem você, como nutricionista, eu como médico, a gente não pode impor ao paciente aquilo que a gente acha o melhor, mesmo que seja o melhor para ele. Mas ele não gosta de salada, ele já comeu diversas vezes e detesta. O que você introduz nesse alimento para também não deixar o sujeito ficar com aquele arroz puro? A gente hoje no mercado tem de várias marcas diferentes módulos de fibra. Módulos de fibra? Que são mixes de fibras e aí você vai escolher de acordo com aquele paciente. Tem umas que, para quem tem o intestino mais sensível, fermenta, tem muita distensão abdominal, você vai escolher fibras que fermentem menos. Para quem não tem essa questão, você pode escolher umas fibras mais simples, mais baratas. Tá. Enfim, tem no mercado vários módulos de fibra que você vai pode lá adicionar. naquela seção lá, em geral, é onde tem aveia, né? Não, aí já é em farmácia, loja de produtos naturais, não Ah, é no não mercado. não tem no mercado. Não. No mercado você vai achar, por exemplo, psyllium, que é uma fibra interessante, vai achar o farelo de aveia. E aí a gente pode introduzir essas fibras no dia a dia de uma forma que faça sentido para essa pessoa. Então, assim, eu vou fazer uma omelete, bota um pouco de aveia na omelete. Vou fazer uma vitamina, bota um pouco de psyllium nessa vitamina. Mas uma coisa que você falou, né? Educação.
Uhum. O profissional de saúde, ele tem que promover educação. Uhum. E eu, enquanto nutricionista, tenho que promover educação nutricional. Então, por mais que aquela pessoa me diga que ela não gosta, que ela não quer comer, eu sempre vou bater nessa tecla. Eu vou ser repetitiva. Se ela vai fazer ou não, aí é o livre-arbítrio, ela que vai decidir. Mas eu vou sempre dar alternativas. Eu brinco que é a introdução alimentar do adulto, é a reintrodução alimentar. Então, maneiras de introduzir vegetais para a pessoa que não é apaixonada por vegetais. Então, vai fazer um molho de tomate... Não é apaixonado, está pegando leve. Tem aversão. Vai fazer um molho de tomate, liquidifica uma abobrinha no meio, vai fazer arroz, bota uma couve-flor triturada no meio, bota alho poró no meio... Vai fazer feijão, liquidifica um pouco desse caldo com abóbora, com cenoura. Então, são maneiras da gente introduzir hortaliças meio que escondido, meio que ali camuflado. E aí, a pessoa vai se acostumando com esses paladares e aí se sente apta a dar passos mais ousados. Em vez de botar cenoura no feijão, começa a comer a cenoura fora do feijão numa salada. É realmente... passinha de formiguinha. E funciona. Eu vejo isso na prática. Eu já peguei paciente meu que só comia alface e tomate. O que você come de hortaliça? Alface e tomate. E aí, não, querida, assim não tem como ficar. Vamos aqui, vamos tentar isso. Faz uma receita e bota isso. Faz essa receita que eu te sugeri e acrescenta assado. E aí, assim, não é que essa pessoa hoje vá na feira e compre jiló. Sim. Não. Mas, assim, a gente saiu de um universo de 2 hortaliças para 15. Sim. Uma pessoa que comia verdura 2 vezes na semana para 5. Então, tem muito impacto na saúde dela. Eu acho que, pelo menos eu gostaria que... Já ficou em mim, mas eu gostaria que a mensagem que você está passando ficasse realmente para todos os que vão acompanhar o programa agora ou que vão acompanhar depois, que vai ficar no YouTube, a ideia de que o que nós estamos falando agora, nesse momento, que você acaba de dizer, é o seguinte: se você tem um problema de metabolizar a glicose por causa de uma deficiência crônica do pâncreas, no caso do diabetes tipo 2, mas você gosta de comer certas coisas, você precisa, para o seu próprio bem, e para continuar comendo essas tais certas coisas, você precisa adicionar outras que vão fazer com que aquelas tais, por exemplo, como uma batata. O Isidoro, ele diz que a batata não tem problema nenhum, mas ele tem uma bronca de batata frita, né, Isidoro? O Isidoro, ele detesta batata frita, ele diz que batata frita é uma bomba de lipídios, de gordura, mas a batata em si é um bom alimento, né? Mas se você gosta de batata, controla com uma outra coisa que vai fazer, como você diz. Eu acho que esse exemplo que você deu, de eu saindo na porta em 1 segundo e eu ficando na sala um pouquinho antes de sair, quer dizer, o alimento que tem açúcar, não despeja esse açúcar de uma vez. Qual é a história do pico glicêmico? Por que o pico glicêmico é uma coisa assim que deve ser evitada? Porque... Evitador. Pensa comigo, caiu uma quantidade muito grande de glicose no sangue. Sim. A glicose não pode ficar no sangue, porque, lembra, o lugar dela é dentro da célula. Isso. Quem vai transportar essa glicose para dentro da célula é a insulina. Se eu estou falando de um organismo não diabético, eu estou fazendo o meu pâncreas trabalhar fazendo hora extra. Ele funciona, mas eu estou sobrecarregando ele. Então. Se eu tenho histórico, se eu tenho outros fatores de risco, que garantia que eu tenho que daqui a alguns anos esse pâncreas não vai falir? Então, eu estou me expondo a um risco de abrir um quadro de diabetes tipo 2. Mas eu ainda tenho uma produção que dá conta desse recado. Agora, eu estou falando de um pâncreas já diabético. O pâncreas do diabético tipo 2, ele produz insulina, mas ele produz menos do que esse organismo precisa. Ou, às vezes, é uma insulina que não funciona direito, mas não funciona no sentido de que esse organismo não é tão sensível à ação dessa insulina. Então, esse pâncreas precisa produzir
mais para dar conta do recado. Sim. Esse pâncreas não vai conseguir, porque ele já tem uma limitação de produção. Então, essa glicose vai ficar onde? No sangue. E ela circulando no sangue, ela vai lesionar vasos, ela vai lesionar nervos. E aí vem as comorbidades associadas ao diabetes. Então, evitar esses picos de glicose no sangue isso é importante porque evita que eu curse com comorbidades. Tá. Né? Por isso que combinar bem os alimentos é tão importante. É a estratégia mais inteligente para quem tem diabetes, porque você não vai ter pico de glicose no sangue. Quando a gente vai fazer uma pausa do primeiro para o segundo bloco, a gente volta no segundo bloco com esse gancho que você está dando, no sentido da quantidade de vezes que a gente deve se alimentar também, né? Porque se você passa o dia inteiro sem comer e de repente come uma quantidade um pouco além do normal, porque você está com fome, né? Não digo o dia inteiro, mas você foi, primeira refeição às 3 horas da tarde, aí você vai comer uma quantidade para saciar a fome. Sim. Isso vai gerar um baita pico de glicose. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu fazer aqui ler aqui alguns comentários. A Clara Fonseca diz que Paula é uma excelente profissional. O Leonardo Barros, Paula mudou a minha saúde com uma alimentação equilibrada. Essa palavra equilibrada não tinha saído, mas eu acho que a gente deve voltar. Essa palavra, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando, né? O Isidoro diz, mas isso é para mim, na condição de ser médico, seu diagnóstico foi tardio, como eu disse aqui. Uhum. E ele acha que o meu emagrecimento não tem nada a ver com o meu cachorro e nem com a minha dieta, foi mesmo a glicose alta que fez eu perder peso. Há controvérsia, Isidoro. Outra mensagem do Isidoro, se considerarmos o histórico nutricional da humanidade, o excesso de carboidrato é a causa da obesidade mundial. Ele aqui já vilaniza o carboidrato. Paulo César Martorelli. Ô, Paulo César, bacana te ler aqui. Excelente entrevista. Parabéns para a doutora Paula e doutor Alexandre. Doutora Paula, parabéns. Então, o Geraldo vai colocar uma música aí para gente, uma música da nossa ONG, a música que fala mal do cigarro, e na volta a gente volta com, eu me perdi aqui... Número de refeições Número de refeições por dia. Então vamos lá, Geraldo, qual a música que você vai escolher aí? ZY1 201, Associação Comunitária então Nossa não tem Senhora música. de Da outra vez não teve música, 98, lembra disso? 98,7 aí a gente FM, volta, assim, início, a onda segundo que bloco, chega ao seu na coração. reedição do programa eu boto a Rua música. Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música,
respiramos melhor, o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor, o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 10 de maio de 2025. O título do programa de hoje é Estou Diabético, o que eu vou poder comer? A nossa convidada ilustre e apaixonada pelo que faz é a nutricionista Paula Barros, que é graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com várias pós-graduações na área, e nós estamos conversando sobre alimentação em geral e, mais especificamente, a alimentação do paciente que tem hiperglicemia, notadamente o diabetes tipo 2, que é justamente o meu caso. Meu é 2. O diabetes tipo 1 não é que a pessoa nasça com diabetes tipo 1, mas é uma coisa que vem normalmente na infância e ele é 1. Ele é 1, veio do pai dele, né? Diabetes tipo 1 é autoimune, né? O pâncreas combate ele próprio. Isso. Então, normalmente, o diabetes tipo 1 trata com insulina, o tratamento mesmo, direto. Porque não tem, o pâncreas não produz a insulina nesse caso, né? Aí nós estamos conversando, quem estiver vendo o programa a partir de agora, nós interrompemos o bloco primeiro e a nossa convidada deixou um gancho, que é a pergunta que eu fiz, que é como é que se trabalha a questão do horário de comer, quantas refeições por dia, porque existe muita informação e às vezes desinformação também. Como é que a gente deve trabalhar? Como é que eu devo trabalhar isso? Eu sou, vamos dizer, voltando aqui à nossa consulta gratuita que você está me dando,
Eu sou dessas pessoas que, se eu pudesse não comer de manhã, não comeria. Sabe como é que é? Pula o café da manhã Pula, sem sofrer. só o cafezinho. E eu sei que isso não é nunca foi adequado, independente da gente de ser ou não ser diabético. Mas como é que você trabalha isso? Aí a gente tem que pensar quem é esse paciente. Por exemplo, não é o seu caso, mas paciente diabético tipo 1 obrigatoriamente usa insulina. Isso. E aí é importante que eu saiba que insulina que ele usa, porque diferentes insulinas têm diferentes curvas de ação. E aí, eu não posso, a depender da insulina que esse paciente use, eu não posso deixar ele um intervalo muito longo sem comer, porque ele pode cursar com hipoglicemia. Sim. Periga ele ter uma hipoglicemia, O porque a açúcar insulina baixar. está agindo e ele não botou comida para dentro. Então, ele vai ter uma queda de açúcar, que é uma situação potencialmente muito perigosa. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, tem paciente diabético tipo 2 que usa insulina, mas, em geral, usa antidiabético oral, né? Usa essas canetinhas que hoje são ditas emagrecedoras, mas, na verdade, elas são medicações para diabetes, né? Originalmente, né? Originalmente é isso, é porque descobriu-se que Nesse emagrece. momento, na reedição do programa, nesse momento que você está falando, o que você está falando, eu vou colocar um link para o programa que nós fizemos com o Dr. Isidoro, que é sobre as novas, o título, se não me engano, era As Novas Drogas Emagrecedoras. Então, é um programa como o nosso aqui, de 1 hora e pouco, só falando sobre isso. Mas Posso só abrir um parênteses sobre essas drogas? Atualmente, tratamento de obesidade, essas drogas são o que a gente tem de mais moderno. E aí, não vai ser comigo que a pessoa vai pegar essa prescrição, porque enquanto nutricionista eu não prescrevo medicamento, eu prescrevo comida. Né? O médico vai avaliar caso a caso e fazer a prescrição da maneira correta. Mas é engraçado você falar, eu prescrevo comida. É né? o meu... É verdade. Eu brinco que é a minha bruxaria, é comida. Mas essas drogas, essas medicações são muito boas quando bem usadas. De minha parte, do campo nutricional, o que a gente tem que ter muita atenção é com a perda de massa magra. Porque os estudos dão conta que essas drogas, essas moléculas, realmente a pessoa perde muito peso, mas cerca de 15%, 20% desse peso é à custa de massa magra. O que é massa magra? Massa muscular. E é o que a gente não quer perder. Porque é a massa muscular que, queima caloria. Se eu estou falando de emagrecimento, eu quero queimar mais caloria. O músculo queima mais caloria que gordura em repouso. 2, massa muscular... O músculo em repouso, ele queima caloria? Mais caloria, sim. A gente tem a taxa metabólica basal, que é o nosso gasto calórico sem fazer básico nada. De repouso. Quanto mais músculo eu tenho, maior é a minha taxa metabólica basal. Mesmo que você não esteja usando o músculo? Mesmo que eu fique aqui sentado o dia inteiro. Músculo custa. Pensando em caloria como dinheiro do corpo, manter músculo é caro. Manter gordura é barato. Então, ele gasta muita caloria. E isso, no processo de emagrecimento, é essencial. E você disse que essas drogas tem o risco de você perder o peso, porque boa parte desse peso foi músculo que você perdeu. Uma parte E se a gente pensar na questão de que muitos desses pacientes são idosos, né? O músculo é fundamental para uma vida do idoso com qualidade, inclusive ele não cair, né? Era o meu próximo ponto. Músculo é garantia de uma funcionalidade na velhice. É você se levantar sozinho da sua cama, do vaso sanitário, é você ir no hortifruti comprar suas coisinhas e conseguir carregar elas. Então, assim... Não tropeçar e não cair com facilidade. Eu perdi um sogro, quer dizer, o sogro, com 92 anos de idade, depois de uma queda. Olha que perigo. Não digo na minha casa, porque ele caminhava no corredor, entre os apartamentos, né? A parte coletiva, e ele caiu ali. 3 fraturas, foi operado, mas fez uma pneumonia no dia da alta e dali ele foi. É muito perigoso, muito perigoso. E eu estudo mortes violentas por causa do... Eu sou ativista também de acidente de trânsito, né? Então eu atualizo os dados de morte violenta. Você sabe que uma das causas de morte violenta, que é considerada violenta, que tem maior número é queda. A OMS, eles têm lá os acidente de trânsito, suicídio, guerra, assassinato, e vem lá queda. Queda? Falls.
E aí você estuda a quantidade, é uma coisa absurda. Eu não fazia ideia. É muita gente. E aí, Que loucura. quem estuda quedas, né, já trouxemos aqui ortopedistas, quem estuda quedas diz isso, que boa parte dessas quedas que podem levar à morte, que levam à morte, é porque o sujeito perdeu a força no músculo. Então, um desequilíbrio que nós, na rua, eu já nem tanto, mas você, na rua, você tira aquele desequilíbrio de letra, o idoso vai para o chão. E na hora que vai para o chão, se ele for fumante, osteoporose, ele fratura. Aí já era. Né? Fratura de fêmur e fratura de quadril é uma epidemia entre idosos nos Estados Unidos, por exemplo. Porque lá tem muito obeso, que também perde cálcio, né? E muito fumante. Então, enfim. Cenário horroroso, né? Então, a questão da massa magra é algo que a gente tem que se preocupar. Massa magra, todo mundo fala muito de guardar dinheiro, né? Faz, sei lá, previdência privada, INSS. Porquinho de cerâmica. Porquinho, enfim. Mas a gente tinha que se preocupar com a nossa poupança de músculo. Porque depois de uma determinada idade, é muito difícil ganhar músculo. Então, fazer musculação é bom? É essencial. Infelizmente, eu detesto, mas eu faço porque tem que fazer. Ô, Paula, tem que fazer. Novamente, nesse momento que você está falando isso, eu vou colocar na edição do programa um link para o programa que a gente fez aqui com um educador físico da UERJ, que é muito voltado para biomecânica, e nós fizemos um programa sobre músculo. Eu vou te passar o link também. Ele falou isso, não falou? Falou isso, claro. Não tem jeito, tem que não fazer. Não tem jeito. Ele só não falou que detesta musculação. Essa parte é minha, é de minha autoria. Não, mas é isso. Assim, mas você faz regularmente? Faço porque não tem outro exercício que... Qualquer exercício é bom, qualquer exercício vale aeróbico a pena, e tal. Mas pensando em preservação, em ganho de massa muscular e esquelética, a musculação é imbatível. E pensando nessa poupança que eu quero fazer para a velhice, em prevenção de lesão, é musculação. Então eu vou lá e faço. Pegando o seu gancho, a gente, em termos de sugestões, a gente já deu uma série de sugestões aqui para pacientes diabéticos. Uma delas que eu mencionei na chamada do programa é que o diabético o C diabético e fumante é de uma incompatibilidade total, né? O fumo, por vários motivos, ele prejudica o momento atual, a curto prazo e a longo prazo do paciente diabético. Como ele não pode deixar de ser diabético, ele tem que deixar de ser fumante. Não tem escolha. Mas uma coisa, então, que a gente adicionaria no aconselhamento é que o indivíduo pratique atividade física, sim, de preferência. Exercício de força. Não deixe de fazer exercício de força. Outra coisa legal do músculo. A gente tem receptor de insulina, né? Que é chave e fechadura. A insulina é uma chave que encaixa numa fechadura, que é o receptor. Tá. O músculo é cheio de receptor de insulina. Então, quando eu tenho um músculo treinado, quando eu tenho esse músculo bem exercitado, bem desenvolvido, eu sou mais sensível à ação da insulina. É um óleozinho na chave. Ela escorrega mais fácil na fechadura. Então, eu respondo melhor à minha insulina. Tanto que tem paciente de diabetes tipo 1 que reduz a dose de insulina a depender do tipo de atividade física que faz, da composição corporal que tem. Ter muita gordura no corpo faz com que você fique mais resistente à ação da insulina. E o contrário, ter muito músculo no corpo faz com que você fique mais sensível, mais aberto à ação dessa insulina. Isso é um termo que se usa muito e para o leigo talvez não seja um termo que ele esteja acostumado. Fala um pouquinho sobre isso que você acabou de falar, que é a resistência insulínica. Eu acho esse modelo da chave fechadura sensacional para entender. A insulina é uma chave e ela tem que encaixar numa fechadura. Tá. Se eu ficar com uma fechadura que emperra, eu vou ter que fazer mais força ali. Uma hora vai encaixar, mas não foi mais difícil, não foi mais sofrido? É isso. E no nosso corpo, né? Se o pâncreas mandou uma chave e não encaixou direito, ele automaticamente já começa a mandar outras, porque ele fala, uma hora tem que abrir. Uma hora ele fica produzindo insulina. E isso sobrecarrega ele, porque ele vai estar trabalhando, fazendo hora extra. Né? Então, resistente, o organismo resistente à ação da insulina é aquele organismo que ele produz insulina,
mas é uma insulina que não consegue trabalhar como deveria, porque ela não tem um cenário que favoreça o trabalho dela. Tá. Então, ela tem muita gordura para atrapalhar o trabalho que ela tem que fazer. Tem outras condições que podem atrapalhar. Tabagismo é uma delas. Né? Então, a resistência à ação da insulina é quando o corpo ainda produz a insulina, mas ela não consegue desempenhar a função dela por conta de um desencaixe. Esse receptor não está tão receptivo quanto deveria. Né? E uma das maneiras de a gente aumentar a nossa sensibilidade à ação da insulina é trabalho de massa muscular. Tem outras maneiras, tem maneiras dietéticas de fazer isso, né? Tem alguns nutrientes como vitamina D, cromo, selênio, que também melhoram a nossa resposta à ação da insulina. Tem alguns fitoterápicos, como canela, que também melhora a resposta à ação da insulina. Então, tem várias estratégias que a gente pode usar para melhorar essa sensibilidade à ação da insulina. Eu tinha ouvido falar assim, não sei se foi uma dessas coisas de rede social, mas a história da canela, inclusive sugerindo que se você for comer alguma coisa, bote canela. A minha dificuldade com essas informações é que eu sou muito... eu sou homeopata também, mas sou também alopata há 50 anos. Então, uma das coisas que a gente pensa em farmacologia é dose, né? Então, quando você bota canela, o que é bota canela? Salpica canela, come uma colher de café de canela. Como é que você trabalha isso aqui, se não for numa cápsula? Vai depender muito de cada paciente, né? Mas pensando em canela... É bom mesmo eu começar a botar canela nas coisas? Então, melhora a sensibilidade à ação da insulina. Mas é isso, assim, é um ativo natural, não vai ter um efeito de uma metformina da vida, né? Então não adianta eu achar que eu vou tomar um chazinho de canela não vou precisar mais tomar o remédio. Não funciona desse jeito. Mas eu gosto, por exemplo, de indicar o chá da canela. Então, uma xícara de chá uma vez por dia. Chá de canela? Com um pauzinho de canela. Fica gostoso. Você pegar água, jogar um pauzinho daquele... Ferver, porque chá feito com partes duras, tipo pau de canela, gengibre, parte dura da planta tem que ser decocção, né? Então, deixa ele fervendo ali uns 5 minutinhos, coa e aí toma. Sem açúcar, obviamente. Sem açúcar e sem adoçante, né? Você não gosta de adoçante? Não é o meu best friend, não. Não somos muito próximos. Fala, mas Geraldo. eu sou contra. O doutor Isidoro perguntou aqui, bebidas com adoçantes, qual é a opinião da nutricionista? Eita, olha aí. Então, a minha questão com adoçante é, primeiro, que adoçantes que estamos falando? A gente tem uma classe de adoçantes artificiais, sacarina, ciclamato, aspartame, acesulfame, e uma classe de adoçantes naturais. Xilitol, eritritol, talmatina, maltitol, estévia. Não dá para a gente extrapolar estudos feitos em cobaias para seres humanos. Isso a gente sabe. Mas tem alguns estudos que mostram que em doses mais elevadas, esses adoçantes artificiais podem não ser tão interessantes assim para a saúde. Então, nunca é a minha primeira escolha. Mas não dá para extrapolar. Mas não sobrecarrega o pâncreas. Não. No sentido da insulina. Não, mas a gente está pensando em outras coisas. Então, por exemplo, sucralose e microbiota intestinal. Tem estudo que sugere que ela pode piorar um pouco a qualidade dessa população bacteriana no intestino. Então, esses adoçantes artificiais, eles nunca são a minha primeira escolha. Porque eu penso no seguinte... Eu pego um paciente que convive com diabetes há 10 anos e ele ainda tem uma expectativa de 30 anos. São 40 anos tomando adoçante. Eu não vou optar por um adoçante que eu não sei até que ponto que isso não faz mal. Então, eu acabo optando por adoçantes naturais. Seriam esses, né? Estévia, xilitol, talmatina, eritritol. E aí, a gente vai avaliar cada caso. Por exemplo, se é uma paciente que tem muito desconforto abdominal, que tem gases, que estufa muito, eu não sugiro o xilitol, porque é um adoçante que fermenta.
Aí eu vou para estévia. Ah, mas eu não gosto do sabor da estévia. Tem algumas marcas que não têm sabor residual, mas outras têm. Nós aqui não recebemos patrocínio, porque rádio comunitária não pode receber patrocínio. Então, eu me sinto até com liberdade para te pedir. Fala o nome comercial de um xilitol desses. Várias marcas têm. Então, A fala Linea um que você tem. lembra. A Linea. Linea tem. Aí, mais na parte de marcas de suplemento, né? Vitafor, Essential, Nutrify, tem adoçantes à base de xilitol. Tá. Adoçantes chamados que você chama de naturais. Isso, eles são Tá. à base de fermentação de Quando a gente cana, usa os beterraba. artificiais, você não é que contraindique, mas você não sente Não segura. é a minha primeira opção. Tá. E aí, o que Porque eu eu negocio? usei stevia umas gotinhas de stevia no café e eu não consegui. Tem uma marca? Achei amargo demais. Tem uma marca que talvez você se dê bem, que chama Color Andina. Nunca ouvi falar. Color Andina. andina? Ela não tem sabor residual. Não tem sabor residual, mas adocica. Sim, deixa docinho. E esse é o nome comercial? É a marca. É uma estévia da marca Color Ah, Andina. é uma estévia. Isso. Color andina. Vou experimentar. Porque se Tenta é essa. da classe dos adoçantes naturais... Porque Porque, sabe, deixa eu fazer uma outra coisa assim de... que eu sofri no início do meu diagnóstico, é uma coisa assim, fala-se mal, não sem razão, das bebidas adocicadas, né? Refrigerantes e outras. Suco de caixinha. Ah, então vamos tomar um suco de laranja. Né? Aí lá, por exemplo, no supermercado lá da minha casa, tem lá uma garrafinha de meio litro de suco de laranja. Mas aí o diabético também não deve tomar meio litro de suco de laranja, porque a concentração de açúcar é muito grande, né? Então, isso é outro choque assim, de realidade que a gente tem, que a gente sempre acha que o suco é natural, que o suco vem da fruta, 100% fruta, né? Porque a lei brasileira, esse suco de caixinha de laranja, ele pode ser chamado de suco de laranja se tiver 1% de laranja, só 1%. Né? O resto é água, açúcar, tá, 1%, mas o suco de laranja é 100%. E aí, qual é a carga de um meio litro de suco de laranja em termos de glicose? Aí vamos lá. Precisa beber meio litro de suco de uma vez? Tá. Primeira pergunta. E aí eu imagino que a resposta seja não. Imagino que não precise. Tá, então quero beber algo. O que eu posso beber que não vai ter tanto impacto na minha glicemia? A gente tem opções menos impactantes do que a laranja. Limonada, maracujá, caju, são Limonada sem refrescos. açúcar é complicado. Mas aí você pode botar o seu adoçantezinho. Tá bom, tá certo. Você não precisa partir para radicalidade, nunca mais eu tomo adoçante. Você bota lá seu adoçantezinho natural na limonada e tá tudo certo. Porque Você sabe que é engraçado? Porque a gente se adapta. Mesmo esse adoçante que deixa um amarguinho no café, na caipirinha não deixa. Eu não uso açúcar em caipirinha, teve uns 20 anos mais ou menos. Não uso. E o paladar, mas o café não adaptou, é engraçado. Não consegui. Não sei se eu tenho que insistir mais, né? Porque uma das nutricionistas que teve aqui, nós falamos sobre ultraconservados, ultraprocessados. Programa sobre isso. E uma das coisas que surgiu no papo, igual o nosso papo aqui, foi ela dizer, não, mas se você insistir, você consegue. Até hoje eu não consegui. Eu prefiro parar de tomar café, sentir o amargo do negócio, entendeu? Aí a gente pode buscar alternativas. Então, assim, eu não me dei bem com a estévia. Será que, de repente, eu vou gostar da Talmatina? Será que eu vou trocar a marca da estévia? Esse aí eu não escrevi o nome. Talmatina. Isso. Também é um adoçante natural, não a base de estévia. Não. E esse é o nome comercial? Esse é o nome da substância. Lembra o nome comercial? Talmatina, não lembro. Então eu pesquiso. Depois eu boto uma legenda no programa quando eu reeditar. Tá. Suco, você falou que a gente pode alterar. A gente pode usar refresco. Limão. Não, mas você falou limonada, que outros? Maracujá, caju. Que são frutas ácidas, né? E são frutas que você, com uma quantidade menor de fruta, tem um copo de suco. Porque pensa, eu preciso de umas 3 laranjas para fazer um copo de suco. Suco de tangerina, umas 3 a 4. Tangerinas, a depender.
Mas para fazer um copo de suco de maracujá, pô, um maracujá rende quase meio litro de suco. E eu não vou beber meio litro mas de uma além vez. de você usar menos fruta, a fruta é menos calórica. Tem a menos laranja tem carboidrato. mais açúcar do que o Essas maracujá. que eu citei tem menos carboidrato. Limão, maracujá, só mais E um. caju. Caju. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito Adoro de suco de trabalhar caju. com o paciente que tem diabetes? Chá. Nem todo mundo gosta de chá. Eu sou uma senhorinha, eu adoro tomar chá. Mas nem todo Você é mundo inglesa. gosta. Eu fico bem idosinha ali com meu chazinho. Mas nem todo mundo gosta. E aí o chá... Nós não somos muito acostumados no Brasil. não é O cultural, Brasil é café, né? Café e cachaça. Como disse o Papa Francisco, esse país não tem solução, é muita cachaça e pouco coração. E aí, um jeito de eu introduzir os benefícios do chá na rotina do meu paciente, mas de um jeito mais agradável, mais palatável para ele, é fazer o suchá. Então, é um refresco em que, ao invés de usar água como base, eu uso um chá. E aí, esse chá vai estar gelado, vai estar liquidificado com alguma fruta. E aí, esse paciente vai tomar o chá sem nem perceber que está tomando chá. Então, dá para fazer, por exemplo, um suchá de abacaxi com gengibre. Faz um chá concentrado de gengibre e aí liquidifica isso com uma fatia de abacaxi e gelo. Fica uma delícia, fica refrescante. É como se fosse um refrigerante, né? Fica um suquinho ali para você. Se quiser ficar com mais cara de refrigerante, bota um pouquinho de água com gás. Vai ficar com cara de refrigerante. Sim. Porque é engraçado que a nossa cultura, pelo menos a minha, pessoal, a água... Eu, para tomar água, é uma coisa assim que... Só se for benta, num momento religioso. Eu não gosto de água. O sabor da água, eu não gosto de água. Eu gosto de água com gás. Mas a água comum, dessa que sai do filtro, que você compra em supermercado, eu não gosto de água. A água não me atrai, não sei por... Tempera ela. Bota pau de canela, bota cravo da Índia, bota folhinha de hortelã. Para ter um sabor, né? Bota rodela algo de que eu me gengibre. adapte, né? De repente eu não gosto de canela, mas gosto de gengibre. Pois é, e aí você tem ali algum benefício daquele ingrediente que você escolheu e é um jeito de você estar consumindo algo que você não estava tão interessado, mas você tornou em algo mais... Não, porque no meu caso, como eu não gosto de água, eu acabo usando bebidas sem açúcar, mas são bebidas industrializadas. São né? ICT, zero açúcar. Ultraprocessado. E aí, a gente tem que pensar no seguinte, nem tudo é número, nem tudo é caloria, nem tudo é carboidrato. Que impacto que tem esse ultraprocessado na minha saúde para além desses números? A gente sabe que esses ultraprocessados, eles vêm ali com uma série de aditivos químicos. Então, tem aroma, saborizante, adoçante, gelificante, anti, um monte de anti desses, né? Mate-limão é ultraprocessado? A depender da composição, tem alguns que sim. Quando tem adição, por exemplo, de corante caramelo, tem vários que têm adição de corante. Mate-limão não se sabe. Mas qual marca? Tem que ver o rótulo. O Leão. Qual é mate-limão? Leão. Mate-limão. Não é mate-leão? O mate-leão. Só vendo da lista. Se tiver, por exemplo, adição de corante, é ultraprocessado. Não, e aquilo que você falou, a gente também, alguns a gente sabe, alguns efeitos a curto prazo, mas há efeitos a longo prazo que a gente não sabe. A gente ainda não mensurou. É o que nós temos falado sobre os cigarros eletrônicos, né? A indústria vende uma historinha de que são de risco reduzido, mas a gente não sabe. Tem gente que explode a cara, né? Tem um cara que perdeu não sei quantos dentes. Nunca um cigarro convencional provocou um desastre desse tipo. Explodir na perna do indivíduo. Quase perde a perna, porque o cigarro eletrônico estava no bolso da calça. Você, quando fez uma divisão inicial de como é que a gente deve ver a alimentação, você falou em quantidade, qualidade, em combinação. Na questão da qualidade, a gente não se deteve muito, mas eu acho que não podíamos terminar o nosso programa. O Geraldo deu mais 10 minutos, né, para a gente. Porque a gente começou um pouquinho mais tarde, mas o programa daqui a pouco acaba.
Qual é a diferença, por exemplo, de você comer uma batata, que tem uma quantidade X de carboidrato e de caloria, você comer um biscoito recheado? Como é que é o peso dessa qualidade que tem nesse biscoito? Cada caloria é uma informação que você dá para as suas células. Cada caloria é uma informação. É uma informação. Ela é um número, e esse número vai ter impacto no teu peso, na tua glicemia. Sim. Seja lá o que for. Mas é também uma informação que você dá para as suas células. Quando chega uma batata, teu corpo conhece uma batata. Ah, tá, é um amido, é um carboidrato. Isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço assado, isso aqui eu não vou aproveitar, manda para o intestino que vai virar cocô. O corpo conhece aquilo. Agora chega um biscoito recheado, chega uma destrose, um corante caramelo 4, uma goma Sprubbles que ninguém nunca ouviu falar. O corpo não conhece aquilo. E aí ele tem que lidar com aquilo. Ele tem que transformar aquela substância em algo que seja eliminável. Aí é o tal do detox, né? Que é vendido como um milagre, mas não é. É um processo que o nosso corpo faz naturalmente. É transformar substâncias de uma forma que elas ficariam acumuladas no corpo para uma forma que elas sejam elimináveis. Quem trabalha muito no detox, fígado, rim e intestino. Então, quando eu tenho um alto consumo de alimentos ultraprocessados, de alimentos hiperpalatáveis pelo excesso de gorduras e açúcar... De batata já é muito, né? Porque é muito mais barato, às vezes, você usar uma farinha, uma coisa. Eles fazem tipo um pó da batata, é o que eles chamam de batata flocada. Flocada. Mas é batata, então? Não é a batata pura, é um preparado à base de batata. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em produção. E aí, produção é cozinha, né? Eu era nutricionista de uma unidade que fazia refeições para trabalhadores e tal. E o purê de batata era feito com esse tipo de batata. Era horrível, não, parecia uma cola. Mas é muito mais barato. A gente, o nosso querido Isidoro fez uma pergunta aqui para você, né? Primeiro ele perguntou sobre a sua opinião sobre bebidas com adoçantes. Agora ele quer saber se os adoçantes engordam. Como é que você responde a ele? Mas antes de você responder, ele fez um outro comentário, que é água benta. É a única que o Milagres bebe. O Milagre sou eu, meu nome. Olha aí o seu poder. É um gozador. Adoçantes engordam, Paula? Então, tem algumas pesquisas que apontam um aumento de consumo de calorias em populações que consomem muito adoçante. E aí, o raciocínio sugerido seria que você prepara o teu corpo para a entrada de algo que não entra. Entra o gosto doce, a minha papila sente aquele gosto, manda uma mensagem para o meu cérebro, que manda uma mensagem para o meu pâncreas, que prepara tudo para entrar aquele açúcar, aquele carboidrato, e não entra. E aí você pode ter um efeito rebote em outra refeição, às vezes até pouco perceptível. Não é que você vai comer 2 pratos, mas você vai botar um pouquinho mais naquela refeição. Ao invés de comer um cachinho de uva, você come um cachinho e meio. Às vezes é muito sutil. Então a ação é quase que psíquica. É que tem essa mensagem. Você tentou trapacear o neurológica, o teu corpo, né? Isso. E o corpo não gosta de ser trapaceado. Ele não está ali para ser feito de trouxa. Mas, assim, são algumas pesquisas que mostram isso. Eu não sou a maior fã de adoçante, então eu tento negociar com os meus pacientes esse consumo. Eu acho que a gente já consome adoçante meio que involuntariamente em muita coisa. Você vai num restaurante, você está meio que amarrado, só tem o mate leão 0, e aí você vai beber. Né? Então, assim, o que eu tento fazer com meus pacientes é assim, em casa, use o mínimo possível e deixa essa cota para usar na rua, quando não está na tua mão. Por outro lado, tem o 8 e tem o 80. Por outro lado, por exemplo, uma vez por semana, eu trabalho com tuberculose em Duque de Caxias. E às vezes almoço, entre um hospital e outro, que são 2, e às vezes eu vou no supermercado no final do dia. Você, nos supermercados e nos estabelecimentos comerciais, você não acha
bebidas que sejam zero. Não acha. É também uma coisa cultural. Eu acho que se você não acha num supermercado, é porque não deve vender. E se não deve vender, é porque as pessoas da região não compram. Não consomem. E não consomem, provavelmente, porque também não tem nenhuma questão ligada ao açúcar. Porque eu vejo lá no ambulatório, não no meu, que normalmente o paciente tuberculoso é mais magro, mas você vê as pessoas com obesidade mórbida. Tem um ambulatório lá de obesidade mórbida, que é onde eu estaciono, no estacionamento do hospital, e entro e passo por esse ambulatório, porque é uma sala de reuniões, então tem bancos. Muita gente obesa lá, entendeu? Quer dizer, eu acho também a cultura do não usar adoçante é também uma cultura de não ver no açúcar, propriamente dito, um risco, né? Que a alimentação adequada não existe, essa concepção, né? A gente está falando aqui para um núcleo lá de Caraí, onde você mora, eu aqui no Leblon, Geraldo, na rádio aqui em Copacabana, Geraldo mora em Humaitá, as pessoas têm informação. Mas você sai aqui dos grandes centros, não existe a informação. Né? Isso é muito triste. Muito triste. Porque é até uma briga das entidades que combatem ultraprocessados. Porque é uma questão real. Um macarrão instantâneo custa menos que um pacote, que uma maçã. Exatamente. E aí, se eu estou com fome, eu vou comprar o quê? Um macarrão instantâneo ou uma maçã? Um refrigerante custa menos que um suco natural. Sim. Se eu não tenho acesso financeiro... Na quantidade, por exemplo, 300 e poucos ml é quase o dobro do suco natural. Pois é. Então, se não for mais. Se a gente está falando de uma população vulnerável em questões financeiras e vulnerável também em questões educacionais, que não tiveram acesso a esse tipo de informação, cara, eu não julgo a mãe que compra o miojo ou o biscoitinho recheado para o filho. Mas tudo bem, mas se você tem a opção, uma Coca zero e uma Coca não zero, o mesmo refrigerante que custa o mesmo preço, não há diferença de preço. Ele não toma o zero, ele nem sabe que pode pedir zero. Eu me lembro que eu cheguei num bar, pedi uma Coca zero nesse dia, não sei porquê. Ele custou entender o que eu estava querendo. Isso agora, isso ano passado, né? O Isidoro mandou uma mensagem para você dizendo que você, quer dizer, para nós, dizendo que você domina o mapa de conversação para a educação em diabetes e pergunta por que esse método foi esquecido. Então, rapidamente, explica o que é mapa de conversação para a educação em diabetes. Você tem 2 minutos para explicar isso e 2 para você encerrar o programa. Tá, então, o mapa de conversação era uma ferramenta exclusiva de um laboratório farmacêutico que eu era funcionária. Por isso que esse método foi esquecido, porque o programa de educação em diabetes... Pode falar qual é o laboratório? Era a Lilly, o laboratório Lilly. Lilly é italiano, não é? É americano. Americano. O Lilly tinha uma divisão, tem ainda uma divisão de diabetes, mas ele foi extinto, um programa de educadores em diabetes. E eu era desse grupo de educadores. Foi assim que eu conheci o Dr. Isidoro. Que o Lilly provavelmente produz... insulinas. Insulinas. Eu ia dizer remédios para o diabetes, mas especificamente as insulinas, ele várias. Ele tem uma linha de insulinas e ele está vindo, eu acho, que com um análogo de GLP-1 também. Tá. E aí, ele tinha esse programa de educação em diabetes em que a gente tinha essa ferramenta que chama mapa de conversação. Era como se fossem jogos de tabuleiros, assim, era um troço imenso que você botava numa mesa e tinham assuntos, cada um tinha um assunto. E era realmente uma ferramenta muito legal, muito maravilhosa, porque estimulava o debate, estimulava a conversa, né? Eu ficava ali mediando, mas a ideia era que as pessoas falassem das experiências delas. Então, agora eu vou devolver a pergunta para o Isidoro, já que a nossa convidada que participa do seu Instituto Flumian de Medicina não está mais no laboratório, por que a ACD... que é a Associação Carioca de Diabetes, não faz isso, né? Então fica a pergunta para você me responde depois. Pode responder por aqui, porque já fica para os ouvintes. Você não poderiam criar essa mesma estratégia que o laboratório tinha criado e que utilizava o conhecimento da nossa convidada?
Porque eu acho que é muito importante isso, né? Essa ferramenta, especificamente, era exclusiva, eles tinham patente. Sim, mas pode ser criar fazer outro coisas similar. diferentes, pode fazer uma roda de conversa, Isso. funciona do mesmo jeito. Tá bom. Como nós, infelizmente, temos que encerrar o programa, chegou no limite de tempo que o Geraldo nos deu, eu queria que você encerrasse e encerrasse da seguinte forma, se direcionando a quem... Nós fizemos um programa para diabéticos, né? E se direcionando a quem não é diabético, para que tenha uma alimentação, para que seja mais um fator de prevenção para ele não se tornar paciente de diabetes. Na verdade... Você tem, quantos minutos ela tem, Geraldo? Ai, Um meu Deus. minuto. Tá. Um minuto e... A minha fala é para pessoas com diabetes e pessoas sem diabetes. Ótimo. Então. A nossa alimentação é muito parecida. As diretrizes, os direcionamentos são muito parecidos. O que vai diferenciar é uma estratégia ou outra, uma quantidade ou outra, mas na essência, uma pessoa que tem um pâncreas 100% funcional e uma pessoa que tem um pâncreas que está ali meio capenguinha, elas têm que ter uma alimentação variada, equilibrada, rica em micronutrientes, ajustada em macronutrientes. Eu tenho que comer fruta, legume, verdura, grão integral, beber água, todas as dormir bem. repetições de preferência. E isso é para todo mundo. Não é porque a pessoa tem diabetes que ela vai comer diferente. As mesmas recomendações que eu tenho para um paciente com diabetes, eu tenho para um paciente sem. O que vai... alguma coisa ou outra a gente vai ajustar, mas a essência de uma alimentação saudável, equilibrada, é para todo mundo. Muito bem. Muito obrigado. Paula Barros, nutricionista, vai voltar aqui para nós conversarmos outras vezes sobre outro tema. Qual foi o tema que a gente... Vegetarianismo. Vegetarianismo. A próxima vinda dela aqui vai ser para a gente tocar nesse tema que eu acho super importante, nunca trouxemos no programa. Isidoro, obrigado pela sua participação, ao Leonardo Barros também, a primeira pessoa que me fugiu aqui e o chat não volta. Geraldo, obrigado.